tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, eu vou estar trazendo aqui alguns conceitos teóricos para vocês, que vai ser como você vai ter como base para utilizar nas próximas videoaulas que eu vou estar fazendo, que é a parte prática, tá? A respeito do inversor de frequência. E no nosso curso aqui que eu vou estar oferecendo a vocês, nós vamos estar utilizando o CFW500 da VEG, tá? E agora eu te faço uma pergunta, né? O que é inversor de frequência? Né? Essa é uma pergunta básica, mas talvez muitas pessoas não saibam a resposta, né? E o objetivo aqui do nosso canal é trazer um conteúdo claro, né? E de uma forma que todos possam entender, né? Porque muitas vezes você sabe fazer, mas você não sabe o porquê que é feito dessa maneira. Então, né, o nosso objetivo é fazer com que você tenha uma capacitação técnica diferenciada, tá? Então, assim, de uma forma clara e objetiva, né, o inversor de frequência nada mais é do que um equipamento eletrônico que permite o controle e velocidade de um motor, né, do motor trifásico, né? Basicamente é isso. Esse é o conceito bem resumido da coisa. Mas agora falando um pouquinho mais tecnicamente, né? Os inversores de frequência, eles são dispositivos, né, elétrico, eletrônico, cuja função é proporcionar um controle mais avançado do seu motor. Ou seja, eles vão converter um sinal senoidal, né, de uma amplitude fixa em um sinal modulado por largura de pulso, PWM, que é conhecido como PWM, possibilitando assim a variação da velocidade no motor, né? Isso aqui seria, resumidamente, uma resposta mais técnica, né, do nosso inversor de frequência. Então, aqui ó, nós temos um bloco geral, tá? Basicamente, todo esse conceito aqui que nós vamos ver, ele é válido para qualquer inversor de frequência, tá? Então, como nós podemos ver aqui, deixa eu ligar o mouse aqui para vocês verem. Nós temos aqui, ó, a nossa alimentação trifásica. Então, nós temos um bloco aqui representado por uma fonte retificadora, nós temos o link CC, nós temos um filtro, temos uma ponte inversora, temos o controle do PWM e aqui nós temos o nosso motor, tá? Então, o que que acontece? Nós vamos estar vendo um pouquinho melhor o que significa cada um deles, tá? Então vamos lá. Ponte retificadora. A ponte retificadora, conforme vocês podem ver, ela está aqui, né? Então, como a gente falou lá anteriormente, também como vocês podem ver aqui a alimentação, ao alimentarmos, né, quando se alimenta o seu inversor de frequência em uma rede elétrica, ele vai receber um sinal do tipo senoidal, aqui no Brasil é 60 Hz, né, podendo ser uma alimentação trifásica ou monofásica, dependendo do tipo do motor. E a ponte retificadora, ela é composta pela associação desses 6 diodos aqui, ó, né? Que possuem a função do quê? De cortar, né? Retificar o semiciclo negativo do sinal, deixando passar somente o ciclo positivo, né? Então, basicamente é isso, né? É retificar o semiciclo negativo do sinal, deixando passar somente o ciclo positivo. A gente vai estar vendo um pouquinho melhor aí o que, que é isso, tá? Então, o próximo, nós temos o filtro CC, né? O que, que é o filtro CC? Aqui, como nós vimos anteriormente, olha só, tá? Esse filtro ele é composto pela associação de indutores e de capacitores, a fim de transformar esse sinal em um sinal mais próximo possível de um sinal contínuo, né, DC.
elevando assim a tensão de pico, né? Então, o que acontece? Ele tem a função, né, basicamente, de suavizar o ripple. O ripple, o que é? Quando nós temos aqui, conforme vocês podem ver no link, né, ele faz esse formato de onda, tá? À medida que nós utilizamos o filtro, ele vai tentar deixar esse cara aqui, ó, o mais estável possível. Então, toda essa oscilação vai ser menor, tá? Essa aqui é basicamente a função do filtro. E aí, outra coisa aqui importante, deixa eu voltar aqui, né? Aqui no filtro CC, que a gente vai estar vendo aqui, ou melhor, desculpa, na ponte inversora, né? A ponte inversora, nessa etapa, né, ela é composta pela associação de transistor do tipo IGBT, tá? Que é esses carinhas aqui, né? IGBT, a tradução em português seria mais ou menos assim, ó, transistor bipolar de porta isolada, tá? A gente não vai entrar muito na eletrônica desse IGBT, mas é para vocês somente terem o conceito, né? Onde o IGBT ele recebe esse sinal, ele está recebendo esse sinal que já está quase DC. Lembra da etapa anterior que nós vimos no link CC? E ele vai converter para um sinal modulado à largura de pulso, que é o PWM, né? E essa largura de pulso, né, ocorre uma variação na tensão e corrente, e assim você consegue replicar na variação da velocidade do motor, né? Então, o que acontece, tá? Logo, né, logo o inversor de frequência, ele é composto por duas partes, sendo ela a parte de potência e a parte de controle. A parte de controle, né, é composto o quê? Pela IHM que você tem aí no visor, o visor do inversor de frequência, é as entradas e saídas analógicas, rede de comunicação, né? Com essa parte aí, o usuário consegue comandar o inversor, selecionar a maneira que o inversor irá ser controlado, né, via I/O, via IHM, etc., né? Poderá criar lógicas ou utilizar funções específicas que já possui esse inversor, né? Você pode ter o feedback de aplicação e outros aspectos. E a parte de potência, né, é composta por todos os filtros retificadores, a parte do IGBT, né, onde nós vimos aí, né, que ele vai tratar esse sinal senoidal em um sinal modulado por largura de pulso, né, possibilitando a variação do motor, tá? Resumindo, o diagrama de bloco do nosso inversor, ele é assim. Então, ponta retificadora retifica a onda de entrada, que vai gerar esse link CC. Temos o nosso filtro, que ele vai suavizar o ripple. Olha só aqui o ripple, você já não vê mais a onda igual do link CC. Ela já está um pouco mais estável, né? E depois nós temos a ponte inversora, que ela vai fazer a produção da onda trifásica com tensão e frequência controlada, tá? Que nós vamos ter, no caso, a variação do nosso motor. Agora, aqui como no nosso curso, nós vamos estar abordando o quê? Nós vamos estar abordando o inversor de frequência VEG. Tudo isso que eu te falei aqui é aplicável para qualquer inversor. A teoria, né, o funcionamento por dentro do inversor, basicamente é isso, tá? É básico para todos os inversores. E agora eu vou te passar alguns passos que, para você programar um inversor de frequência, você tem que ter na sua mente esses próximos passos, né? Para você conseguir programar um inversor de frequência. Então, se você seguir mais ou menos o que está aqui, você consegue programar aí praticamente 90% dos inversores, tá?
E agora nós vamos ver a vista geral do nosso inversor. Então aqui nós temos o nosso inversor VEG, tá? Então conforme vocês podem ver aqui, nós temos aqui no número 2, tá? É o suporte para fixação em trilho. O 3, nós temos um ventilador, né? Uma ventoinha que o pessoal fala. Aqui, esse carinha aqui é o módulo plug-in, que dependendo das aplicações você consegue trocar esse cara, a gente vai abordar ele mais para frente. Nós temos aqui nossa IHM, que é onde nós vamos visualizar os parâmetros do inversor, vamos conseguir ver corrente, tensão, etc. E aqui nós temos a tampa frontal, tá? Mas, como eu te disse, antes de programar o inversor, eu preciso saber algumas coisas, tá? E aqui eu coloquei praticamente 8 passos que você deve seguir para programar qualquer tipo de inversor de frequência. Então, primeiro, você precisa definir o tipo de controle, que é vetorial ou escalar. A gente já vai estar falando resumidamente o que é cada um desses, tá? 2. Definir se o inversor será por acesso remoto ou local. Então, vocês vão ouvir muito, né, quando vocês forem em campo aí, ó, o inversor está em remoto, está em local. Você precisa entender o que é isso. Você precisa definir as conexões de controle, né, das suas entradas digitais. Precisa definir também o controle das saídas digitais. Definir o controle de ajuste de velocidade, se vai ser por teclado, potenciômetro ou sinais externos de tensão ou corrente. Você precisa inserir parâmetros do motor, como corrente, frequência, tensão, fator de potência, etc. Definir parâmetros de sobrecorrente e falhas. E, por último, realizar as ligações elétricas de potência e sinal de comando, tá? Então aqui nós vamos estar vendo, né, aquele primeiro tópico que nós falamos, que era definir o tipo de controle, vetorial ou escalar, tá? Então, aqui, né, nós temos que o modo escalar, ou V/F, vocês vão ver muito isso no manual, ele é recomendado para aplicações mais simples, como o acionamento da maioria das bombas e ventiladores, né? Esse modo, o VF, ele também é utilizado quando mais de um motor é acionado por um inversor, né? Isso é chamado aplicação multimotores, simultânea. Então, com um único inversor, você consegue acionar 2, 3, 4, 5 inversor, depende do que você necessita. E no modo vetorial, né, a operação ela é mais otimizada para o motor em uso, é algo mais específico para aquela aplicação, né? Assim você obtém um desempenho melhor em termos de torque e regulação de velocidade, porque mais para frente nós vamos ver a função autoajuste, né, que ela é disponível para esse controle vetorial e ela permite o ajuste automático, né, dos parâmetros de controle a partir da identificação dos parâmetros do motor, ou seja, ele consegue também fazer isso automático, ou você vai inserir de forma manual ou ele faz de forma automática, tá? Então, aqui o que acontece, tá? Passo 2. Definir se o inversor será por acesso remoto ou local. Eu vou estar colocando duas imagens aqui e você vai ver o que tem em comum nessas imagens, né? Você tem aí 3 segundos para ver o que está em comum para essas imagens, né? Aqui o que nós conseguimos entender? Que ambas são televisões. O básico. Uma televisão é mais antiga e a outra é mais moderna, vamos falar assim, tá? E agora nós vamos entender o que é o acesso local, tá? Então aqui, o que acontece? Nós estamos com uma televisão antiga.
né? Talvez os mais novos não vão identificar essa TV, né? Não que eu seja velho, mas eu tinha aquelas TV de tubo, então vai ser bem semelhante aqui, a explicação vai dar para entender melhor, tá? O que é necessário, né, eu fazer para mudar o canal dessa TV? Se você está aí no seu sofá e você tem essa televisão e você precisa ligar essa TV, você vai precisar levantar do sofá, ir lá na TV e apertar um botão. Aí ela vai ligar. Para você aumentar o volume, aí você voltou para o sofá. Aí você fala, puxa, agora o volume está muito baixo, eu preciso aumentar o volume e trocar de canal. Você precisa ir lá e pressionar o botão para mudar de canal e para fazer o quê? Mudar, aumentar o volume, né? Ou seja, trazendo para a realidade do inversor, o acesso local, né? O sinal para controle de liga, desliga, controle de giro, multispeed, velocidade de saída, virá através do teclado do inversor. Ou seja, nós temos esse tecladinho aqui. Da mesma forma que eu precisava mudar os canais, aumentar lá o volume, toda vez que eu precisar fazer alguma alteração e ele for local, vai ser feito tudo por teclas, tá? Do nosso inversor, tá? Agora, para nós entendermos o que é o acesso remoto, então o que acontece? O acesso remoto é praticamente o contrário do que estava lá. Então nós temos aqui a nossa televisão. Para mudar de canal, você tem um controle remoto. Você está sentado no seu sofá e você clica lá para mudar de canal, mudar, né, o volume. Então, o acesso remoto, né, os sinais para controle de liga, desliga, controle de giro, multispeed, velocidade de saída, virá através de um sinal externo, né? Esse sinal externo aqui, nesse exemplo da TV, é o controle remoto. E o que pode ser esse sinal externo? Pode ser lá, por exemplo, aqui eu peguei, pode o sinal estar vindo de uma IHM, né, de um CLP, pode estar vindo de uma botoeira que está lá num painel. É algo remoto que você não precisa vir aqui e apertar na frente do inversor, tá? Agora, os próximos passos, o que acontece? Nós precisamos definir as conexões de controle, que é a nossa entrada digital. Então, todo inversor de frequência vai ter o diagrama elétrico das suas entradas digitais, né? Dos seus conectores. Ou seja, toda essa configuração ela vai ser realizada através dos parâmetros, né, conforme o manual do seu inversor, utilizando a IHM ou às vezes um software específico de comunicação, né? O que isso significa? Você vai programar lá no inversor, você vai falar que, por exemplo, aqui nós temos 4 entradas, que é a entrada DI, que é Digital Input, entrada digital 1, ela vai ser sem função ou habilita geral. A entrada 2 vai ser o sentido de giro, né? Se ele estiver aberto, gira para um lado, se estiver fechado, liga para o outro. A entrada 3 vai ser um reset, caso o inversor de frequência entre em falha, você vai ter um botão lá na sua IHM ou no seu painel que você vai apertar e vai efetuar o reset. E assim por diante, tá? Também nós temos que definir, se necessário, as conexões de controle, que é a nossa saída digital. Então, conforme vocês podem ver aqui, lá no nosso conector, né, do inversor, o pino 11, 13 e 15, ele tem um relé, né? Nós temos o comum, que está no pino 13, o 11 é o normal aberto e o 15 é o normal fechado, que aí você pode fazer o quê? Né? A hora que meu inversor estiver rodando, eu quero que feche esse sinal, sei lá, vai acionar uma lâmpada, dizendo que a máquina está ligada, etc. Aí vai da tua criatividade de acordo com a tua
aplicação. Então, é a mesma coisa que nós vimos para entradas digitais. Outro ponto, né, que nós temos que definir é o controle de ajuste de velocidade, que pode ser por teclado, potenciômetro ou sinais. Então, nós vimos lá que no modo local, a velocidade vai ser feita por teclado, né? A gente coloca lá, você vai apertar o botãozinho mais, a setinha para cima para aumentar ou setinha para baixo. E nesse caso, né, praticamente todos os inversores de frequência, ele trabalha com sinal de tensão ou corrente, né? Quando nós trabalhamos aí com as entradas analógicas de um inversor de frequência, nós precisamos informar para ele qual que vai ser o sinal que ele vai receber e assim ele processe a informação corretamente. Então, nesse caso aqui do inversor CFW500, aqui, ó, quando vocês abrem a tampinha que nós vimos lá no começo do vídeo, por isso que eu falei para vocês, é importante eu mostrar passo a passo para vocês entenderem. Aqui nós temos um deep switch. O que é um deep switch? É uma chavinha. Então, se você quer trabalhar com miliampere ou tensão, você tem que fazer a combinação dessas chavinhas, tá? Isso a gente vai abordar mais para frente nas próximas videoaulas, tá? Mas aqui é para vocês terem uma ideia. O próximo passo, o qual que é? Você vai precisar ter o seu motor, ou pelo menos saber qual que vai ser o motor que você vai trabalhar, e você vai precisar ver lá na etiqueta do motor, né? Então, eu peguei aqui esse motor, que ele tem essa etiqueta. Então, você vai falar para o seu inversor qual que vai ser, por exemplo, aqui, ó, qual que vai ser quantos quilowatt que ele é, quanto CV, qual que é a corrente nominal dele, qual que é o fator de potência, né? Qual que é a frequência de trabalho, qual que é o RPM dele em 60 Hz, etc. Você vai ter que colocar esses parâmetros básicos para o inversor de frequência reconhecer e trabalhar de uma forma correta, tá? Os próximos passos, você vai precisar definir parâmetros de sobrecorrente e falha, né? Ou seja, olha, quando o meu inversor de frequência ultrapassar o limite de corrente, o que ele vai fazer? Ele vai parar e vai ficar esperando alguém apertar o reset, ou ele não? Ou ele vai, a hora que ele, por exemplo, aqueceu o motor, um exemplo, aqueceu. Aí o drive interno reconheceu, parou. A hora que a temperatura resfriar, ele vai voltar sozinho. Então, esse tipo de parâmetro, né, você precisa definir, né? E as falhas, para ver, dependendo da falha, se vai parar o seu processo ou se vai somente emitir um alarme, tá? E por último, você vai realizar as ligações elétricas de potência e sinal de comando, né? Assim como nós vimos aqui, né? Então, aqui estamos simulando as nossas entradas, né? Aqui o nosso método de controle, aqui no caso o modo de comunicação, se você for utilizar, né? Nesse caso aqui ele tem o RS485, né? Ele também tem Ethernet P, etc. E aqui nós temos um diagrama de ligação elétrica, né? Na parte de potência. Basicamente, você vai ter aqui a alimentação trifásica. Você pode trabalhar com fusível ou não, vai depender muito da tua aplicação. Você coloca aqui uma seccionadora, uma chave geral, você vai alimentar no RST, e aonde está o VW vai vir o teu motor, tá? Então, basicamente, é isso que você precisa saber antes de programar um inversor de frequência. Então, com esses conceitos básicos, você já está apto, né, para entender melhor o inversor de frequência, você já sabe como que deve trabalhar um inversor de frequência e assim você vai conseguir, né, fazer com que você faça a tua programação. Então, praticamente 90% dos inversores de frequência, com esse conceito você consegue fazer. Tá legal, pessoal?
E aqui também, né, eu gostaria que vocês comentassem aí no vídeo, né, o que que vocês estão achando nas nossas videoaulas, que isso é importante para nós, né? Porque o que que acontece? Vocês nos motivam a continuar gravando, né? Assim, nós não ganhamos nada de YouTube, não fico colocando no vídeo, ó, pessoal, vamos compartilhar esse vídeo, curte aí sem ter assistido o vídeo. Não, meu objetivo, né, é trazer um conteúdo diferenciado para vocês. Eu não quero visualização, eu quero que vocês aprendam, né? E uma forma de vocês nos retribuir é vocês interagir com nós, né? Pô, ó, se você gostou do vídeo, você curte. Se você não gostou, não curte. Fala, ó, não gostei, o conteúdo não ficou claro, explica melhor, que assim, né, nós vamos melhorando. E também aqui aproveitando, ó, nós temos uma playlist, né, que nós temos aí, até o momento, 31 vídeos de CLP Siemens, temos logo, comandos elétricos, temos mais 4 vídeos sobre IHM, temos sobre mais 3 vídeos sobre pneumática, sobre elétrica básica, mais 7 vídeos para instrumentação industrial. Tá vendo? Tem vários conteúdos para vocês. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá. Se você achou que o conteúdo desse vídeo foi legal, foi bacana, que agregou conhecimento para você, você curte esse vídeo e se inscreva no canal para que você possa receber novas notificações. Tá legal? E se você sabe de alguém que está precisando conhecer esse conteúdo, encaminha para ele. Tá legal, pessoal? Te espero nas próximas videoaulas com as nossas aulas práticas. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.